Olá, galera do sétimo. Na semana 4, a gente vai trabalhar as páginas 26, 27, 28, 29 e 30. Adição e subtração de números inteiros. Então, na atividade 1 foi dada uma charge, né? Com o cara aí dentro do barril e exclamando: a gasolina aumentou outra vez. Então, vocês vão aí olhar com atenção essa charge, com um olhar crítico, para poder responder as perguntas que foram feitas na letra A, B e C. A número 2 está pedindo para vocês pesquisarem na região aí os combustíveis, se eles aumentaram esse ano e de quanto foi o aumento. E depois vão criar uma tabela e registrar o preço do etanol, da gasolina, do diesel, mês a mês, a partir de janeiro deste ano. Então vocês pesquisam aí no posto de gasolina de Estrela ou até mesmo, né, na internet. E aí vão montar uma tabela, igual essa que a tia fez aqui, né, ó, separando as informações para poder ter uma melhor visualização, né, dos resultados da pesquisa de vocês. Então, mês de janeiro a maio, aí vocês vão pesquisar o valor da gasolina durante esses 5 meses, do etanol e do diesel. E depois perguntou que tipo de operação você terá, número 3, que tipo de operação você terá que fazer para constatar se teve aumento ou redução. Quando a gente quer saber se algo aumentou ou diminuiu, qual é a operação que a gente usa? A adição, a subtração? Vocês vão pensar aí e responder. Depois a gente vai para o número 4. No número 4, está pedindo para vocês elaborarem e resolverem dois problemas que envolvem operações com números inteiros. Então, vocês vão aí criar dois probleminhas envolvendo os números positivos e negativos e depois resolvê-los e dar a resposta, né? Número 5 foi dada uma tabela de um extrato de conta bancária e pediu para na terceira coluna, que é a coluna da movimentação, vocês indicarem com sinal positivo se for depósito e com sinal negativo quando for retirada, for despesas, né? Compras, pagamentos. Então, vocês vão colocando os sinais aqui e vão montar essas informações como uma expressão numérica, colocando cada número desse com seu respectivo sinal dentro de um parênteses. E entre todos os parênteses, o sinal da adição, porque eu vou querer juntar essas informações. Então, juntar é o sinal de mais. E depois vocês vão ver no final qual foi o saldo, se foi positivo ou se foi negativo. A número 6, para cada situação a seguir, indicar uma operação usando números inteiros e apresentar o resultado final. Interpretar cada resultado de acordo com a situação. Então, na letra A, é um jogo, o Carlos ganhou 25 pontos, depois perdeu 19. Então, vocês vão colocar esses valores dentro de um parênteses, e como eu quero juntar essas informações, o sinal de mais entre eles. Aí tira do parênteses e resolve. Não se esquecendo que o sinal positivo fora do parênteses significa que eu vou juntar. Juntar é conservar o número que vem depois dele com o mesmo sinal. Aí tem a próxima letra, né? Que aqui repetiu na minha apostila. Não sei se a de vocês repetiu, mas na minha repetiu a letra A 2 vezes. Aí na letra B, Cristiano devia R$ 230 para seu primo, já pagou 150. Vou colocar também essas informações dentro de um parênteses, tá? E presta atenção que se ele tinha é um valor, e se ele pagou é outro sinal, né? Então tem que prestar atenção nos sinais aqui. E as informações dentro de um parênteses, como eu vou juntar o sinal de mais entre eles. A temperatura era de 42 graus Celsius e não caiu 2, caiu para -2. Então, cuidado com a interpretação aqui. Então, eu vou colocar esse número primeiro dentro de um parênteses. E se caiu, vai ser menos entre os parênteses. E o 42, como não tem sinal, é porque é positivo. Aí tira do parênteses e resolve. Não esquecendo que o negativo fora do parênteses pede para você escrever o oposto que vem depois dele. Então, vocês vão mudar o sinal do número que vem depois do negativo, tá bom? Ana depositou 360 em sua conta, mas antes verificou que o saldo estava negativo em 135. Então, o 135 vem primeiro, né? E se eu vou juntar, eu vou acrescentar aqui o depósito de 360. Tira do parênteses e vê quanto que deu. A número 7 foi dado um gráfico
que representa o movimento financeiro das empresas estatais federais no período de 2008 a 2018. Observe bem o gráfico, tá? E responda. Aí foram feitas várias perguntinhas. Então, na letra A, perguntou: quais são as empresas relacionadas no gráfico? Então, a resposta aqui, porque todas as empresas estão na primeira coluna, né? É só vocês copiarem. A B, o que significa a linha do gráfico. Vocês observam que uma hora a linha desce, uma hora ela sobe. Então, vocês podem usar a expressão aqui, o lucro, quando subir pode ser lucro ou acréscimo, e quando descer pode ser prejuízo ou decréscimo. Vocês vão usar a expressão aí que vocês acharem melhor. A letra C, o gráfico representa o que exatamente em cada ano? O lucro, né? Ou o prejuízo de cada empresa aqui, estatal. Depois, letra D, do ano 2008 para 2009, essas empresas, de modo geral, tiveram lucros ou prejuízos. Para você responder essa pergunta, você vai ter que fazer de ano a ano os cálculos. Você vai ver se ele diminuiu, se diminuiu, foi de quanto. Se ele aumentou, aumentou, foi de quanto. Então, vai ter que ir fazendo os cálculos de ano a ano para poder descobrir onde que aconteceu o maior prejuízo, em que ano que aconteceu o maior lucro, tá bom? Então, isso terá que ser feito um cálculo separado para cada ano. E aí vocês vão conseguir responder as demais perguntas, tá bom? Então, observem o gráfico direitinho, prestem atenção nas informações. E vamos para o número 8. A número 8 está pedindo para responder. No início do mês, o saldo bancário de Marcelo era de R$ 1.532. Durante o mês, ele pagou contas com 2 cheques, um no valor de R$ 835 e outro de R$ 359. Também fez um depósito no valor de R$ 200. Qual o saldo de Marcelo no final desse mês? Então, se ele tinha esse valor e não tem sinal, porque esse dinheiro era positivo, né? Aí, se ele pagou duas contas são retiradas. Então, vocês vão colocar as contas que ele pagou, juntar para ver de quanto foi essa dívida, essa despesa, e depois você vai ver se o dinheiro deu para pagar. Feito esse cálculo, ele no final fez um depósito de 200, ou seja, ele acrescentou mais R$ 200 no saldo que ele havia ficado. Então, no final, vocês vão ver se o saldo dele foi positivo ou negativo e de quanto. Então, boa sorte nas atividades e estarei à disposição de vocês aí no horário combinado para tirar dúvidas. Beijos.